Amigos da Bíblia Livre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo de Bíblia Livre com as principais notícias do mundo cristão hoje. Hoje é 31 de maio de 2026 e estes são os nossos destaques. Divisão entre igrejas cristãs na Colômbia por causa dos candidatos à presidência, ordem de prisão contra o criador Samuel Adrián por seu documentário. Lily Goodman responde a Juan Carlos Rodrigues. Pastor obriga um jovem a comer uma página da Bíblia. Profeta tenta dividir o mar. Veja você mesmo um momento incrível. Jesus se apresenta pessoalmente na igreja. E começamos hoje as notícias do Egito. PRD, o que é isso? República Dominicana. Raramente uma polêmica na música cristã resultou em uma lição tão necessária para todos. Durante vários dias, as redes sociais se tornaram o palco de um conflito inesperado entre duas das vozes mais influentes da música cristã em espanhol, Juan Carlos Rodrigues, líder do Tercer Cielo, e Lily Goodman. Tudo começou quando Juan Carlos decidiu expressar publicamente uma frustração que, segundo ele, guardava há anos. O compositor dominicano disse estar magoado por achar que sua contribuição no início da carreira de Lily Goodman não foi reconhecida o suficiente. Enquanto isso, Lily Goodman tomou outro rumo. Em vez de responder às acusações, publicou mensagens defendendo o testemunho do Evangelho. Disse em uma mensagem que Deus não a levantou para usar as plataformas digitais para fofocas, conflitos ou discussões que prejudiquem a mensagem de Cristo. Ela ressaltou que sua prioridade seguia sendo anunciar o Evangelho e cuidar do testemunho de Jesus Cristo. As imagens que acompanharam suas postagens foram reveladoras. Nelas, Lily lembrou que o Evangelho tem mais valor do que qualquer discussão pública, que os crentes não devem se distrair com assuntos passageiros e que a prioridade deve continuar sendo Cristo. Ela também falou sobre permanecer focada no chamado de Deus e evitar que controvérsias humanas acabem ocupando o lugar que pertence ao Senhor. Mas a história ainda tinha mais um capítulo e provavelmente o mais importante. Esta semana, Juan Carlos está de volta. Rodrigues publicou um comunicado que surpreendeu até mesmo muitos de seus próprios seguidores. Depois de vários dias de controvérsia, anunciou que dava por encerrada a discussão pública. Disse que queria focar na família, vida espiritual e no que tem valor eterno. Pouco depois, foi ainda mais longe e pediu perdão publicamente a Lily Goodman e a sua família pela maneira como lidou com a situação. Afirmou também estar disposto a resolver conflitos com pessoas do passado. Sua mensagem foi especialmente significativa porque não negou os sentimentos que havia expressado inicialmente, nem afirmou que tudo tinha sido um mal-entendido. Na verdade, ele reconheceu que a forma de lidar com o conflito, publicamente, não tinha sido a melhor e manifestou seu desejo de reconciliação. Que bom que eles se reconciliem. Palmas, palmas, palmas. Muito bem, agora queremos vê-los se abraçando, conversando, tomando um café juntos. Seria muito bom, seria um grande testemunho. Testemunho para o povo cristão. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha queixa contra o outro. Assim como Cristo lhes perdoou, façam o mesmo também. Sim, senhores, precisamos admitir nossos erros. Muito bem, Juan Carlos. Seguimos com as notícias e agora vamos à Colômbia. Pá. Sim, senhores, Colômbia, terra querida. Ai, meu Deus, pela qual sofremos tanto. E esta semana foi notícia porque parece que o criador de conteúdo, Samuel Adrián, recebeu uma ordem de prisão. Sim, senhor, por parte da Colômbia. A polêmica em torno de Samuel Adrián e seu documentário Colômbia, Fábrica de Ninhos Trans, acabou de subir de nível. Agora não são só críticas, debates online ou tentativas de remover um vídeo incômodo. Segundo denunciou o próprio criador do conteúdo, agora existiria uma ordem de prisão contra ele e uma multa de aproximadamente $7.200. Tudo isso ocorre enquanto ele enfrenta processo após lançar documentários sobre menores, transição de gênero e supostos procedimentos questionáveis na Colômbia. Samuel Adrián chamou a ordem de injusta em vídeo nas redes e pediu apoio aos seguidores para compartilhar a informação.
O influenciador diz que não é perseguido por mentir, mas por expor um tema incômodo que muitos preferem esconder. Bem ao lado de outros debates que a sociedade moderna quer resolver gritando censura, em vez de permitir uma conversa séria. O caso gira em torno do documentário Fábrica de Ninhos Trans, uma produção que denuncia o avanço de tratamentos e processos de afirmação de gênero em menores dentro do país. Desde o lançamento, o material gerou fortes reações, apoios, críticas e ações legais que, segundo Adrian, tentam impedir sua divulgação. A ironia é evidente. Se a intenção era que ninguém falasse do documentário, a estratégia funcionou como um manual de como viralizar algo nas redes em 3 passos. Primeiro, o documentário é publicado. Depois, tenta-se apagar um incêndio com gasolina judicial. Por fim, milhares que não conheciam Samuel Adrian questionam por que um criador enfrenta ordem de prisão por trabalho investigativo. Mais do que concordar ou não com cada afirmação do documentário, o ponto preocupante é outro. Quando um tema de interesse público é respondido com perseguição legal, em vez de com argumentos, dados e debate aberto. A discussão deixa de ser apenas sobre Samuel Adrian e passa a ser sobre liberdade de expressão, censura e o direito dos cidadãos de questionar assuntos que envolvem menores de idade. Muito mal feito pelas autoridades da Colômbia. Eu também vi o documentário. São afirmações, é uma investigação bastante séria. Eu não entendo por que preferem simplesmente recorrer ao âmbito judicial em vez de promover o debate público. Isso é o que parece demonstrar que eles estão absolutamente errados. Oramos para que tudo se resolva com o senhor Samuel Adrian. Continuamos na Colômbia com o nosso flash informativo. Obrigado, Flash! E atenção, porque hoje estão sendo realizadas as eleições para presidente na Colômbia. Talvez você esteja assistindo a este noticiário e já saiba quem ganhou ou quem passou para o segundo turno. Mas nós não nos envolvemos em questões políticas. O que vamos falar, sim, é sobre a atuação vergonhosa da maioria das igrejas cristãs que apoiam um ou outro candidato e mostraram uma divisão total de ideias, inclusive chegando a entrar em conflitos. A Colômbia chega às eleições presidenciais de 31 de maio de 2026 com algo mais perigoso que candidatos, pesquisas e cédulas eleitorais. Fiéis viraram torcidas digitais, pastores são chefes de campanha e as redes sociais parecem uma guerra santa, não um debate democrático. Nos últimos dias, a campanha presidencial colombiana trouxe um cenário preocupante. Setores religiosos divididos entre candidatos, líderes cristãos declarando apoio, igrejas atuando no campo eleitoral e fiéis debatendo nas redes sociais, como se o reino de Deus dependesse de uma urna, de um logo de campanha ou do candidato que melhor sorrisse diante de uma câmera. Um dos casos mais comentados foi o apoio recebido por Paloma Valência, da rede de igrejas Pacto, uma coalizão que, segundo reportagens, reúne mais de 300 igrejas cristãs e evangélicas na Colômbia. No vídeo divulgado nas redes sociais, aparece o pastor e profeta Gustavo Paes, porta-voz da rede, ao lado da candidata, anunciando o apoio do setor. Falando sobre igrejas de minoria, pastores abandonados, comunidades religiosas rurais e a necessidade de tratar de questões como a seguridade social para líderes religiosos. Ou seja, a política colombiana descobriu algo que alguns líderes religiosos pareciam estar esperando há muito tempo, que as ovelhas também podem se transformar em capital eleitoral. Paloma Valência também recebeu o apoio do partido Mira, movimento político historicamente associado ao setor cristão e vinculado à pastora cujo nome não pode ser mencionado. O partido anunciou sua adesão à candidatura de Valência, argumentando a importância da liderança feminina, do respeito institucional e da construção de um país com princípios. Até aí, alguém poderia dizer que é uma participação cidadã normal. O problema realmente começa quando o apoio político deixa de ser apresentado como uma decisão prudencial e começa a cheirar a mandato espiritual. Porque uma coisa é um cristão votar de acordo com sua consciência e outra bem diferente é quando alguns líderes parecem dizer ao povo: o Espírito Santo já recebeu a cédula e nos mandou o print. Mas a direita religiosa não se moveu apenas em direção a Paloma Valência.
Abelardo de la Espriella também recebeu fortes sinais de apoio de setores cristãos evangélicos. Foram divulgadas publicações que indicam apoio da Missão Carismática Internacional à sua candidatura, além de relatos regionais sobre centenas de organizações evangélicas e pastores do Atlântico apoiando sua aspiração presidencial. O problema é que alguns fiéis parecem ter deixado de avaliar propostas para canonizar candidatos. Já não se discute se uma política pública é viável, agora se pergunta quem é o instrumento de Deus para salvar a Colômbia. E é aí que a coisa fica perigosa, porque a Colômbia não precisa de um messias eleitoral, já tem problemas suficientes para ainda adicionar à crise política uma competição de ungidos. Enquanto isso, Iván Cepeda, candidato do Pacto Histórico, fortaleceu sua base digital. Embora não apareçam com a mesma clareza de apoios institucionais evangélicos, comparáveis aos de Valência ou de la Espriella, sua campanha também soube aproveitar o músculo evangélico, principalmente nas redes sociais. Se alguém apoia Paloma, para alguns é um uribista cego. Apoiar Abelardo faz alguns te chamarem de fanático de direita. Apoiar Cepeda faz outros te chamarem de comunista destruidor. Se alguém não apoia nenhum, então é em cima do muro, vendido ou cúmplice. Que maravilha de maturidade democrática, o país inteiro virou um grupo de WhatsApp da família depois do almoço de domingo. A crítica não é que os cristãos participem da política. Pelo contrário, eles devem participar, devem votar, pensar, avaliar propostas, exigir justiça, defender a vida, a família, a liberdade religiosa, a segurança, a dignidade humana e o bem comum. O problema é quando a igreja troca o púlpito por um palanque de campanha, a Bíblia por um cartaz e sua missão profética por um cálculo eleitoral. Sim, senhores, por favor, veja, aqui não tomamos partido por ninguém, tanto faz para nós, mas não rompa a irmandade e a amizade com as pessoas por causa desses candidatos que hoje se odeiam, geram ódio e amanhã fazem acordos entre eles, porque é isso que acontece. O que vai acontecer amanhã? Se é que já não aconteceu. Eles fazem acordos entre si e se apoiam, e então me pergunto, por que briguei com minha mãe? Ai meu Deus! Seguimos com as notícias, mas antes, um intervalo comercial. Atenção, Denver! Neste mês de junho, o irmão Edgar Escobar estará ensinando a palavra no Estado Centenário. Sexta-feira, 12 de junho, às 19h e domingo, 14 de junho, às 11h30 da manhã, na Igreja Batista Ebenoísta, 495 Summit Street, Denver, Colorado, 80.223. E no dia 13 de junho, todos os homens estão convidados para a Igreja Batista Betel, 1120 State Street, Fort Morgan, 80.710, para a conferência de Homens de Valor, a partir das 9h da manhã, convite da Rede de Igrejas La Gracia. É um evento que você não pode perder. E atenção, atenção, notícia de última hora. Parece que Jesus participou de um culto na Austrália. Sim, senhores, é isso mesmo que vocês ouviram. Uma igreja carismática na Austrália conseguiu esta semana algo que parecia impossível: anunciar que Jesus Cristo apareceu fisicamente em um de seus cultos e, ao mesmo tempo, apresentar menos evidências do que uma foto borrada de um suposto pé grande tirada com uma calculadora em 2003. Tudo começou durante um recente culto de Pentecostes realizado na igreja New Life, uma congregação ligada ao movimento dos chamados 5 ministérios, liderada pelos pastores Pete e Cass Hewitt. Lá foi afirmado que nada menos que Jesus Cristo, o Rei da Glória em pessoa, decidiu se fazer presente fisicamente durante a reunião. Não por presença espiritual, como ensinam as Escrituras, mas aparentemente por uma visita presencial celestial. A notícia logo se espalhou em círculos carismáticos, animando alguns seguidores e levantando mais sobrancelhas do que um concurso internacional de surpresas. Segundo a declaração divulgada pelos organizadores, Jesus teria caminhado entre os participantes, movendo-se pelo auditório e concedendo autoridade e poder reais aos presentes enquanto os ministrava pessoalmente. Não se trata de metáfora, experiência espiritual ou forma poética de descrever o culto. A afirmação era muito mais direta. Jesus havia aparecido fisicamente, segundo eles, na reunião.
Afinal de contas, se Jesus Cristo tivesse aparecido corporalmente em uma igreja local, provavelmente estaríamos diante do acontecimento mais extraordinário dos últimos 2000 anos. Teólogos, historiadores, arqueólogos, jornalistas, governos, universidades e até fabricantes de câmeras de segurança investigariam o evento. Mas então surgiu um pequeno problema. Os líderes do evento divulgaram fotos do culto como prova do ocorrido. No entanto, quando alguns observadores perguntaram se existiam fotografias de Jesus, vídeos da aparição, gravações de segurança, transmissões ao vivo mostrando o Filho de Deus caminhando pelo auditório ou qualquer evento minimamente verificável, a resposta foi tão clara quanto uma nuvem de fumaça. Alguns usuários perguntaram se o departamento de fotografia tinha saído para tomar café justamente quando Cristo apareceu. Outros sugeriram que talvez o Senhor tenha ativado o modo invisível durante a reunião. Alguns outros sugeriram que a próxima conferência deveria incluir um workshop intitulado Como documentar a segunda vinda usando corretamente o seu celular. Enquanto isso, outros usuários lembraram que quando Cristo apareceu ressuscitado no Novo Testamento, a evidência não consistia em fotografias da plateia nem em testemunhos ambíguos, mas sim em encontros diretos com testemunhas verificáveis, conversas, refeições compartilhadas e sinais. Até mesmo Tomé recebeu um convite para examinar as feridas do Senhor. Ai meu Deus, eles inventam cada coisa. Ai Senhor, isso é uma blasfêmia. Como podem dizer que Jesus esteve lá e não tem fotos nem qualquer evidência? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que, se possível, enganariam até mesmo um dos escolhidos. Não acreditem neles. Mentira pura e simples. Mas enfim, vamos agora ao nosso popularíssimo Cantinho Maluco. E hoje não é uma, são duas notícias do Cantinho Maluco. Vamos começar hoje por algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Ai meu Deus! O que aconteceu em uma conferência cristã realizada recentemente em Parkersburg, Virgínia Ocidental, deixou milhares de pessoas se perguntando se participaram de um culto, de um concurso gastronômico ou do episódio piloto de MasterChef Profético. Tudo começou quando o conhecido conferencista carismático Kevin Leal participava de uma reunião organizada pela Rock Church. No meio do culto, o pastor David Chisholm compartilhou uma suposta visão sobre um adolescente chamado Ethan. Segundo ele relatou, viu o jovem sentado em frente a uma mesa, pegando capítulos inteiros de provérbios, arrancando-os da Bíblia e mastigando-os e engolindo-os um após o outro, como alguém participando de um buffet bíblico de sabedoria celestial. Até então, muitos achavam que era uma metáfora. Afinal de contas, os cristãos costumam falar em se alimentar da palavra, devorar as escrituras ou ter fome de Deus. O problema surgiu quando alguns decidiram que as figuras de linguagem não eram suficientemente divertidas e que era hora de levar a interpretação bíblica a níveis gastronômicos experimentais. Após ouvir a visão, Kevin Leal pegou o microfone e anunciou algo parecido com: "Vocês não vão acreditar no que eu vou fazer." Para a desgraça da gramática, da hermenêutica e da lógica básica, de fato, ninguém acreditou. Até que aconteceu. O pregador pediu uma Bíblia, procurou o livro de Provérbios, arrancou uma página na frente de toda a congregação e a entregou para a adolescente. O que aconteceu depois parecia uma mistura do livro de Ezequiel, um programa de talentos e 3 litros de energético. Com absoluta seriedade, Leal ordenou ao garoto que comesse a folha. Não para que ele lesse, estudasse ou memorizasse, mas sim para comer, literalmente. De acordo com os relatos e vídeos divulgados posteriormente, o jovem pegou a página, amassou, começou a mastigar e tentou engolir enquanto o auditório observava a cena arrepiante. À medida que o papel avançava lentamente pelo sistema digestivo do rapaz, o pregador começou a proclamar que o poder de Deus estava entrando nele. Quando a adolescente teve dificuldades para engolir o improvisado almoço de celulose, inspirada, chegou até a pedir água para conseguir comer.
ajudar a página a descer por onde normalmente os alimentos descem. A situação ficou ainda mais surreal quando o palestrante começou a declarar sobre o jovem: um futuro de prosperidade, sabedoria e abundância financeira, afirmando que ele teria casas antes de outras pessoas e que uma unção poderosa estava descendo sobre ele enquanto ele terminava de processar o capítulo de Provérbios que acabara de digerir. O fato é que um adolescente acabou comendo uma página da Bíblia. Centenas de pessoas comemoraram, milhões assistiram ao vídeo na internet e uma geração inteira descobriu que, quando a interpretação bíblica saudável abandona o recinto, qualquer coisa pode acabar no cardápio. É verdade o que diz o Salmo 119, versículo 103? Quão doces são ao meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel na minha boca sedenta. Mas isso já é ridículo. Quão ridículo é o que aconteceu com um pastor que tentou se passar por Moisés. Um episódio inusitado se tornou uma das cenas mais comentadas nas redes sociais esta semana, depois que um suposto pastor africano decidiu que caminhar pela fé já não era suficiente e que havia chegado o momento de tentar abrir o mar como Moisés. O resultado, porém, não foi exatamente o esperado. De acordo com as imagens que viralizaram em várias plataformas, o homem foi até uma praia, acompanhado por várias pessoas que observavam a cena e registravam tudo com seus celulares. Com evidente convicção, o suposto líder religioso se aproximou da margem, disposto a recriar um dos milagres mais espetaculares do Antigo Testamento: a separação das águas do Mar Vermelho, narrada em Êxodo 14. O problema foi que o oceano aparentemente não tinha sido informado sobre o programa do evento. Enquanto o homem avançava em direção à água, fazendo gestos semelhantes aos que costumam ser representados em filmes sobre Moisés, o mar respondeu de uma forma pouco cooperativa. Em vez de se dividir em duas enormes partes de água, deixando um caminho seco no meio, as ondas continuaram fazendo exatamente o que as ondas sempre fazem: mover-se de um lado para o outro, sem demonstrar o menor interesse em obedecer ao improvisado Moisés do século XXI. O que aconteceu em seguida foi ainda mais inesperado. Uma onda forte atingiu o homem e o arrastou para dentro do mar por vários segundos, provocando momentos de tensão entre os que observavam a cena. O vídeo mostra como o suposto pastor luta para recuperar o equilíbrio enquanto as águas que deveriam ser controladas acabam controlando ele. Em questão de horas, as imagens começaram a circular massivamente no Instagram, Facebook, X e outras plataformas, gerando milhares de comentários. O suposto pastor acabou oferecendo uma demonstração involuntária de uma importante lição bíblica. Antes de tentar abrir o Mar Vermelho, talvez seja melhor se certificar de que foi Deus quem deu a ordem, e não simplesmente uma ideia que surgiu depois de assistir a filmes bíblicos demais no fim de semana. Ai meu Deus! Não é que eu sinta prazer em ver o evangelho ficar mal por causa dessas pessoas. Sinto prazer no fato dessas pessoas ficarem mal ao interpretarem o evangelho de forma errada. Ai meu Deus! Vamos para a nossa sessão favorita, oremos! Oremos pelas eleições presidenciais da Colômbia para que o Senhor faça a sua vontade e as pessoas possam continuar em harmonia servindo a Cristo. Oremos pelo criador de conteúdo Samuel Adrian para que seja feita justiça em seu caso e que a ordem de prisão contra ele seja anulada. Oremos pela terrível crise no Congo para que o Senhor tenha misericórdia e cure aqueles que estão doentes de ebola. Oremos pela perseguição na Nigéria, que não parou na última semana. Oremos, irmãos, não deixemos de orar. Oremos. E terminamos hoje com o meme da semana. Adeus. Adeus. Adeus! Sim, senhores, cada um vai prestar contas. Você vote em quem quiser. Sinta-se livre. Se essa é a sua convicção, faça isso.
Mas não julgue seu irmão por quem ele está votando. Evite julgamentos de valor, discussões com a família ou irmãos em Cristo e não diga para não voltar à igreja. Bom, se na igreja derem o púlpito para um político, aí sim, não volte, não volte, não volte. Nós, cristãos, temos um senso político. Participamos da política como cidadãos, não como cristãos. Embora nossa ética não possa ser dividida, obviamente, nossa ética é uma ética cristã. Espero que Deus abençoe a Colômbia, que tenha misericórdia do nosso país. Se este vídeo te edificou, dê um like, compartilhe nas redes sociais, comente, inscreva-se e torne-se membro do canal. Isso nos ajuda muito. Teremos mais conteúdo esta semana. E obrigado por ter estado conosco aqui no Noticielo de Bíblia Livre. Vamos votar, Kiki. Chegou a hora. Vamos votar.